o que se trabalhar na terapia de casais, a importância de identificar e trabalhar a queixa. Talvez você esteja dizendo para si mesma. É óbvio que tem que identificar e trabalhar a queixa. Essa é a primeira coisa que a gente aprende quando conduz o processo terapêutico. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Embora seja óbvio, muitos profissionais não conseguem fechar a queixa no primeiro atendimento. Fabiane, da onde você tirou isso que você está falando? Muitos profissionais me procuram para poder supervisioná-los nos seus atendimentos. E de todos os atendimentos, desde o início até hoje, eu fiz um levantamento, mais de 70% das situações o profissional não consegue fechar a queixa no primeiro atendimento. E quando a gente pensa no atendimento de casais e também de famílias, onde você tem mais de uma pessoa presente no seu atendimento, esse processo ele se torna ainda mais complexo. Então, vamos entender aí alguns pontos importantes. Identificar a queixa envolve, no mínimo, 2 pontos importantes. O que ambos esperam do processo e o que envolve a dificuldade no relacionamento. Embora eu coloque aqui como pontos diferentes, eles são pontos que se complementam na prática. Vamos lá. Dentro desse processo relacionado à queixa, primeiro ponto que eu coloco para você, o que ambos desejam. Quando a gente entende a terapia de casal, você entende que as pessoas que compõem esse casamento, essa relação, o que cada uma delas desejam do processo terapêutico, né? Vamos parar para pensar em toda essa parte aí. Quando os casais buscam terapia, na maioria das vezes, a gente não pode generalizar porque tem casais que são mais saudáveis e procuram a terapia antes da situação estar um caos. Mas a grande maioria traz essa demanda. A gente não consegue se comunicar, a gente não consegue conversar um com o outro. E muitos profissionais, olha, presta atenção nisso, muitos profissionais fecham a queixa do atendimento de que essa queixa tem a ver com melhorar a comunicação. E aí eu vou começar a cutucar vocês aqui. Pessoal, o que está por trás da dificuldade em eles se comunicarem? Porque se você fechar a queixa com eles de que o que precisa ser trabalhado é melhorar a comunicação, você vai ter dificuldades em conduzir o processo terapêutico com o casal. É muito amplo. Falta de comunicação, se a gente for avaliar, todos os atendimentos que nós realizamos existe. Existe falta de comunicação na relação entre pais e filhos, no relacionamento entre os casais. Existe falta de comunicação entre família de origem e família ampliada. Quando a situação ela está difícil no relacionamento, a falta de comunicação ela é a primeira. A falta de diálogo, a dificuldade de se comunicar, ela é a primeira coisa que será de fato percebida pelas pessoas. Mas o que está por trás disso? Você terá dificuldades em conduzir se você ficar com esse processo tão amplo, né? Compreendendo ele tão amplo, tá? Quando você atende individualmente, é muito mais, entre aspas, muito mais tranquilo você fechar a queixa com uma pessoa do que você fechar a queixa com 2 pessoas. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que o casal busque terapia porque a situação entre eles está tão difícil que uma das partes fala assim, olha, eu estou aqui porque nós não sabemos se a gente quer continuar junto ou se a gente separa de fato. Vamos lá. Será que os 2 pensam assim? Será que os 2 realmente querem decidir se ficam juntos ou se separam? Dentro desse exemplo? Ou será que um diz, eu estou aqui porque eu quero salvar meu casamento, eu quero que a gente fique junto. E o outro diz, eu não sei se eu quero mais estar junto, talvez eu queira me separar. Você tem 2 queixas. Como que você trabalha com o processo terapêutico quando 2 pessoas não chegam num denominador comum do que de fato precisa ser trabalhado na terapia de casal? Veja, comecei trazendo para vocês. Já existe uma complexidade em fechar a queixa no primeiro atendimento quando o atendimento ele é individual. Quando você tem 2, 3, 4, 10 pessoas no atendimento, trabalhando com casal ou trabalhando com famílias, você tem muito mais pontos de vista em relação ao que está acontecendo. Então, o processo exige você ter a oportunidade de aplicar uma metodologia que te ajude a trabalhar com esse casal. É muito diferente você atender no individual e você atender casais. E vou falar para todos vocês, nós somos habilitados a atender tudo. Isso não é mentira. Você saiu da faculdade, tem o diploma de psicólogo, você está habilitado a atender qualquer tipo de demanda.
Agora, se você não sabe como atender demandas que exigem ferramentas específicas para conduzir o atendimento, você vai se perder no processo, porque quem quer tudo não tem nada. É por isso que, por exemplo, no marketing digital, a gente trabalha muito com os profissionais dizendo: você precisa escolher um nicho. Embora você atenda de tudo, não dá para conversar com todo mundo. Você precisa definir um nicho. E quando você se torna especialista, significa que você vai ser melhor naquela área. Então, se você quer atender casais, famílias, não adianta ter só um curso de psicologia. Aprenda os conceitos que envolvem atender casais e famílias. É para isso que existem os cursos de casais e de famílias. É a mesma coisa de você buscar uma metodologia. Eu quero aprender a metodologia comportamental. Eu quero aprender a metodologia sistêmica. Eu quero aprender a metodologia junguiana. Isso nos direciona a agir da melhor maneira possível. Então, quando nós atendemos casais, esses pontos que eu estou falando aqui para você, ele é primordial. Como é que você chega no final da primeira sessão e como é que você fecha a queixa antes de ir para a segunda sessão? Porque envolve 2 pontos de vistas sobre uma mesma dificuldade e que talvez cada um enxergue de um jeito totalmente diferente da outra pessoa.